Namastê! Olá meus amigos, que bom estar mais uma vez com vocês, desta vez para falar um pouquinho sobre os bandhas, que é uma técnica não tão conhecida da prática do yoga. Aqueles que praticam há mais tempo já conhecem, mas tem muita gente que começou a praticar agora ou que ainda não pratica e nunca ouviu falar nessa técnica chamada bandha. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que são os bandhas. Bandhas são travas, são contrações internas que nós realizamos com o nosso corpo, que tem como objetivo gerar um estímulo energético específico, uma contenção energética específica, um fluxo de energia específico. Então, os bandhas vão agir sobre a nossa estrutura física, mas também e principalmente sobre a nossa estrutura energética. Existem três principais bandhas, certo? Existem mais bandhas, mais travas, mas eu vou falar especificamente dos três principais, dos três bandhas mais básicos e mais utilizados durante a prática, os mais importantes. O primeiro deles é o Mula Bandha, que é o bandha raiz, que é realizado na região do períneo, do ânus e do esfíncter urinário. O segundo é o Uddiyana Bandha, que é a sucção abdominal, realizada na região da barriga, do abdômen, do umbigo e da boca do estômago. E o terceiro é o Jalandhara Bandha, que é realizado na região da garganta e do pescoço, que é o bandha da garganta, tá certo? Então eu vou explicar um pouquinho sobre esses três bandhas. Bem, o Mula Bandha, como eu falei então, realizado ali na região do períneo, do ânus e do esfíncter urinário, consiste na contração de alguns músculos específicos dessa região. É a contração do ânus, tá? Do esfíncter anal. Quando a gente às vezes precisa ir no banheiro, por exemplo, e não tem aonde ir, a gente faz o quê? Contrai o ânus para segurar um pouquinho e conter essa necessidade de evacuar. Isso é uma das coisas que constituem o Mula Bandha. A segunda coisa que constitui o Mula Bandha é a contração do períneo. O períneo é uma musculatura que fica entre o ânus e o esfíncter urinário e o órgão genital, tá certo? Então nós contraímos o ânus, nós contraímos o períneo e nós contraímos também o esfíncter urinário, que é esse canalzinho, esse músculo, né, que faz com que a gente evite que a nossa urina saia para fora. Às vezes a gente quer ir no banheiro, quer fazer xixi, não tem onde ir. O que a gente faz? Contrai o esfíncter urinário, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o Mula Bandha consiste na contração dessas três partes do nosso corpo: ânus, períneo e esfíncter urinário. Ele pode ser realizado de várias formas. No começo é um pouco difícil para aqueles que não estão acostumados, né? Existe até umas técnicas atualmente chamadas de pompoarismo, que utilizam exercícios para a contração dessa região, para gerar um pouco mais de controle dos esfíncteres, tanto para melhorar a relação sexual, quanto para melhorar a própria saúde em si, para melhorar o controle sobre o ato de defecar, o ato de urinar, tá certo? Que aos poucos, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, às vezes, a força desses músculos, isso vai gerando, esses músculos vão se enfraquecendo, e se não há um exercício, se não há uma conscientização sobre a importância de fortalecer e exercitar esses músculos, ocorre então um natural enfraquecimento. O Mula Bandha já é um exercício muito ótimo para isso, mas o objetivo não é só fortalecer, existe também aí um objetivo energético, que é fazer com que haja uma contenção de energia, né? Às vezes a gente precisa conter um impulso natural, um impulso sexual, um impulso nervoso, um impulso mental, um impulso emocional, que a gente vai agir às vezes de forma impulsiva e a gente precisa conter. O Mula Bandha é uma das técnicas que nós utilizamos para gerar esse autocontrole e essa contenção desses impulsos naturais que existem dentro de nós, tá certo? Não é só esse o objetivo, mas o Mula Bandha tem como objetivo também gerar um fluxo ascendente de energia. Quando a gente faz essas contrações com essa região do corpo, isso vai gerando um estímulo para que a energia comece a acordar no nosso primeiro centro energético, que também está nessa região, e ela começa a subir então para os outros centros energéticos até chegar no topo da nossa cabeça. Quando a gente tem uma concentração grande de energia no topo da cabeça,
Isso ajuda a gerar um estado meditativo mais consistente e ajuda a manter a nossa consciência mais expandida, mais elevada, focada em aspectos mais sutis da existência, tá certo? Então, essa parte mais baixa do nosso corpo é um pouco mais ligada à nossa sobrevivência, ao nosso instinto, enquanto a parte mais alta é um pouco mais ligado ao nosso lado mais espiritual e intuitivo, tá certo? Então, o Mula Bandha tem como objetivo conter a energia, conter os impulsos e também estimular a energia vital para gerar um fluxo ascendente, tá certo? O Uddiyana Bandha, que é a sucção abdominal, que é realizada aqui na região da barriga, do umbigo, da boca do estômago, consiste em sugar a parede abdominal para dentro e para o alto. Você já deve ter brincado na sua infância de ficar mostrando as suas costelas, né? Muitas crianças brincavam disso, eu brincava disso, não sei se é o seu caso, mas eu brincava de ficar sugando a barriga para trás assim e mostrando as costelas assim, né? Então é mais ou menos isso Mula Bandha, só que é feito de uma forma consciente, com uma técnica correta, né? Primeiro a gente inspira, daí nós vamos esvaziar completamente os pulmões. Com os pulmões vazios, nós sugamos a barriga para trás e para o alto da seguinte maneira, ó, inspira e soltando o ar nós vamos então esvaziar os pulmões e sugar o umbigo para trás e para o alto, ó. Então, primeiro a gente relaxa o abdômen, para daí continuar respirando normalmente, tá certo? Nunca tente voltar à inspiração antes de soltar aqui embaixo. Primeiro solta, para depois voltar a inspirar e respirar de forma natural. Esse é o Uddiyana Bandha, sucção abdominal, ok? É uma técnica que ajuda também a gerar um fluxo ascendente de energia, mais uma vez empurrando a energia para cima, estimulando a energia para cima e gerando uma integração energética do prana, da energia vital que circula mais na região do peitoral, que está ligado um pouco mais à nutrição, à nossa alimentação, e do prana que está um pouco mais embaixo, que a gente chama de apana, que está gerado um pouco mais no sentido de eliminar os resíduos do nosso corpo, né? De eliminar a urina, de eliminar as fezes e de eliminar aquilo que o nosso corpo não absorve, que precisa ser expelido. Então, uma força prânica vai agir para expelir e outra força prânica vai agir para nutrir. Quando a gente faz o Uddiyana Bandha, a gente une essas polaridades e isso faz com que ocorra uma integração energética. Mas, para que a gente compreenda de forma mais simples, o Uddiyana Bandha vai facilitar, então, essa ascensão energética para que a energia suba e para que a gente consiga chegar com a nossa consciência lá em cima e acessar esses aspectos mais sutis da consciência, tá bom? E o terceiro bandha é o Jalandhara Bandha, que é o bandha da garganta. O Jalandhara Bandha, então, é realizado da seguinte maneira: nós vamos trazer o queixo para trás, né? E estender a nuca, ó. A gente faz esse movimento aqui, ó. Tá? Normalmente nós temos uma tendência de ficar com a cabeça um pouco para frente. Algumas pessoas têm a tendência de ficar bem curvados com as costas e com a cabeça bem para frente, né? Principalmente nessa era que nós estamos, tecnológica, onde a gente usa muito o celular, então a gente tem a tendência de ficar assim, né? Seria bom se fosse só com os livros, né? Mas atualmente a gente usa muito essas tecnologias, muito computador, assiste muita televisão, então há uma tendência natural de fazer esse movimento. O Jalandhara Bandha ajuda muito a corrigir esse desvio na coluna cervical, trazendo o queixo para trás, estendendo a nuca, o que vai fazer com que gere um melhor fluxo no nosso sistema nervoso. Lembrando que aqui a gente tem uma entrada de diversos nervos na coluna vertebral, né, do cérebro para a coluna. Quando a gente fica assim, a gente comprime esses nervos aqui e a gente gera um tipo de estresse no nosso sistema nervoso, tá? Então é importante a gente fazer isso para desestressar o nosso sistema nervoso, para liberar os fluxos do cérebro para o restante do corpo, mas também para liberar o fluxo da energia que vem de baixo para cima e vai lá para o topo da nossa cabeça para facilitar a meditação, o processo meditativo. Então você pode ver que a maioria das pessoas que praticam yoga começam a adquirir uma melhor postura. Os ombros ficam mais relaxados, a coluna fica mais estendida
e a nuca também, trazendo o queixo para trás, tá? Porém, você não precisa ficar forçando o queixo para trás, assim, dessa maneira. Não é esse o objetivo, tá? É uma leve puxada do queixo para trás e uma leve estendida da nuca. Então, a gente consegue encaixar melhor a cabeça e aí a gente consegue, então, gerar um melhor posicionamento da nossa coluna cervical, tá bom? Esse é então o Jalandhara Bandha, o Bandha da garganta. E a gente pode realizar os 3 bandhas de uma vez só, isso é chamado de Mahabandha, né? E isso vai ajudar então a, ao mesmo tempo, trazer a energia para cima, conter a energia dentro do nosso corpo para que ela não fique indo para fora, para que a gente gere uma consistência energética dentro de nós. E liberando aqui, a gente faz com que essa energia suba até o topo da nossa cabeça. Isso vai gerar um estado meditativo mais consciente e vai gerar, então, um estado de consciência também mais consistente. Nós estaremos mais presentes, mais conectados com o agora e estaremos mais conectados, então, com esse lado mais sutil do nosso próprio ser, da nossa própria essência. Espero que eu tenha contribuído um pouco com você, né? Lembrando também que os bandhas podem ser utilizados tanto durante a meditação, mas também durante a prática do yoga. Existem algumas posturas que vão exigir que a gente faça o Mula Bandha, que vão exigir que a gente faça o Jalandhara Bandha, tá certo? Então é importante a gente saber que para uma prática de yoga ficar bem completa, vai chegar um momento que a gente vai precisar aprender um pouco sobre os bandhas e vamos precisar dominar essa técnica se a gente quiser realmente ter uma prática bem eficiente. No início, quando a gente está começando a praticar, normalmente não é muito ensinado. Eu não ensino para os meus alunos já assim de uma hora para outra. Eu espero um pouco o aluno se familiarizar com a prática. Quando eu vejo que ele já se familiarizou um pouquinho, então eu começo a ensinar os bandhas, essas travas tão importantes e tão ricas na prática do yoga. Mais uma vez, eu digo a você, espero que eu tenha contribuído para a sua prática e para o seu conhecimento no universo do yoga. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Nós ainda teremos aí então uma prática onde eu vou realmente praticar os bandhas com vocês para que vocês possam aprendê-los na prática. Não somente saber o que é, não somente entender o que é, mas aprender a praticá-los, tá bom? Então fica ligado que logo vai sair também para vocês uma prática ensinando como realizar os bandhas e alguns exercícios com essas técnicas, tá bom? Até a próxima, esteja sempre presente por aqui. Namastê!